O capítulo 23 de Gênesis oferece um exemplo poderoso da vida de fé e peregrinação de Abraão, que serve como um paralelo significativo para a vida cristã. Abraão, um estrangeiro na terra prometida, viveu com os olhos fixos nas promessas de Deus, uma postura que os cristãos também são chamados a adotar enquanto vivem como cidadãos do céu. As decisões e ações de Abraão refletem uma profunda confiança em Deus e uma compreensão clara de sua verdadeira identidade e destino, nos ensinando a fazer o mesmo em nossa jornada espiritual. Assim como Abraão não tinha um lar permanente em Canaã, mas confiava nas promessas de Deus, os cristãos também vivem na terra como estrangeiros, esperando pela pátria celestial prometida por Deus. Abraão era respeitado pelos hititas, mas se reconhecia como estrangeiro. Povo de Deus, é bom estar aqui com vocês para meditarmos sobre o texto de Gênesis 23. Como você já sabe, o vídeo de estudo ficou sensacional. Ele aparecerá numa janelinha ao final desse vídeo. É só clicar e assistir, caso você ainda não tenha feito isso, tá bom? Hoje veremos que, assim como Abraão, nós também, o povo de Deus, devemos ser estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós somos, mas devemos ter essa consciência. Nos dias de Abraão, como vimos em nosso vídeo de estudo, era costume colocar os mortos em cavernas. É claro que Abraão sabia disso. Ele estava interessado numa caverna que havia perto de Kiriat Arba, uma caverna que era adequada para suas necessidades. Então, o que ele fez foi, ao invés de levar o corpo de Sara de volta para Harã ou Ur, preferiu então escolher um sepulcro na terra que Deus havia lhe dado. No mundo antigo, quando uma terra era apropriada para o plantio, ela era muito valorizada. Seus proprietários só a vendiam se fosse para alguém que fizesse parte da família deles. No entanto, Abraão sabia que aquelas terras lhe pertenciam, pois Deus as havia dado a ele. Mas como é que ele poderia convencer seus vizinhos desse fato? Impossível, não é verdade? Imagine você no lugar de Abraão, tentando convencer o dono de uma determinada terra que na realidade a terra é sua, visto que Deus havia lhe dado. Naturalmente a resposta que você receberia seria uma negação total. Abraão disse que era apenas um estrangeiro entre os hititas. E assim pediu a eles que lhe vendesse alguma propriedade para a sepultura, para que ele tivesse onde enterrar a sua mulher. Vejam, amados do Senhor, assim como aconteceu a Abraão, o povo de Deus deve compreender que o Senhor nos chama também para sermos peregrinos e estrangeiros nessa terra. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos em sua primeira epístola, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo. No capítulo 2, versículo 11 dessa mesma epístola, ele diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós precisamos compreender o que a segunda epístola aos Coríntios nos diz no capítulo 5, versículo de 1 a 8. Nós vivemos em tabernáculos que um dia serão desfeitos quando nos mudarmos desta habitação temporária para o edifício, a casa eterna no céu, construída por Deus na glória. Quando Paulo escreveu o tempo da minha partida é chegado, em 2 Timóteo 4, versículo 6, ele estava fazendo uso de um termo militar cujo significado é desarmar a tenda e avançar. Ou seja, o corpo que temos agora é temporário, mas um dia receberemos um corpo glorificado como o que Jesus Cristo tem agora no céu. Filipenses 3, versículo 20 a 21 afirma isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus por isso, né? Há várias passagens bíblicas que nos afirmam esta verdade, como a de 1 João 3, versículos de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, meus irmãos, apesar de o mundo não ser nosso lar, como peregrinos estrangeiros que somos, precisamos ter todo o cuidado para dar um bom testemunho para todos os que cruzarem nosso caminho. 1 Tessalonicenses 4,12 afirma, de forma bastante clara,
essa verdade. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Quanta diferença de uma das bases dessa ideologia terrível que tem assolado o mundo, onde você, ao invés de viver do seu trabalho, você vive do trabalho dos outros. Essa é uma realidade. Tanta gente se vitimizando quando deveria estar trabalhando com as próprias mãos, como os apóstolos instruíram. O cristianismo tem deixado de ser a palavra da verdade, mesmo dentro de muitas igrejas que acabaram se deixando levar por ideologias destruidoras da própria fé que muitos dizem professar. Colossenses 4, versículo 5, nos diz para sermos sábios no procedimento para com os de fora. Isso é algo natural quando a igreja cumpre o seu papel de ser o sal da terra e a luz do mundo. No entanto, quando o sal perde o seu sabor e deixa de salgar, para nada mais presta senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Quando a luz é colocada embaixo da mesa, ela não ilumina mais o ambiente e a escuridão se faz presente. Então é necessário pensar nessas coisas para que possamos considerar a atitude de Abraão quando foi negociar a caverna de Macpela com os hititas, que não adoravam a Deus, mas respeitavam Abraão e sua fé. Na verdade, os hititas ofereceram a ele que ele usasse uma das sepulturas deles, mas Abraão recusou a oferta. Como é maravilhoso quando o Filho de Deus, num momento de profunda tristeza, dá um forte testemunho aos perdidos. Abraão estava de luto, sofrendo pela morte de sua amada esposa Sara, mas há uma tristeza natural que todos esperam que manifestemos. Porém, há também a graça sobrenatural que Deus concede de modo que possamos nos alegrar em meio à tristeza. Só Deus é capaz de dar essa graça. Aqueles que não são salvos notam a diferença de forma clara, e isso nos dá a oportunidade de compartilhar a palavra da salvação em Cristo, as boas novas, do Evangelho da paz com essas pessoas. Jamais podemos esquecer uma realidade que é incontestável. Tanto o cristão quanto qualquer pessoa sabe que todos nós morreremos. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Então a conclusão é bastante lógica. Todos estamos de passagem neste mundo. E ninguém sabe dizer o momento exato em que se encontrará com o seu Criador. Portanto, se todos somos peregrinos e forasteiros, devemos combater contra tudo aquilo que nos mantém presos ao pecado. A nossa primeira peregrinação é justamente a vida. Nesse rápido segundo que passa, temos apenas o momento presente para amar a Deus. Sendo estrangeiros nessa terra, devemos viver para amar e servir a Deus. E sermos fiéis a Ele. Né? Esse é o sentido da vida, meus irmãos. Caminhar entre as coisas que passam para abraçar as que não passam. A razão de sermos peregrinos e estrangeiros nessa terra é porque Deus deseja que vivamos a experiência da eternidade ainda nesse mundo, pois peregrinar é antecipar o céu na terra. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, jamais se esqueçam que a Bíblia nos afirma constantemente a nossa verdadeira identidade como cristãos. Em Hebreus 13, versículo 14, somos lembrados: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa terra não é nosso lar final. Somos peregrinos e estrangeiros passando por um mundo que não é nosso destino final. A peregrinação cristã é uma jornada de fé, de confiança, de esperança. Abraão, nosso pai na fé, viveu como estrangeiro na terra prometida, esperando a cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus, conforme Hebreus 11, versículo 10. Sua vida é um exemplo de como devemos viver, não fixando nossos olhos nas coisas temporais, mas nas eternas. Essa jornada pode ser repleta de desafios e tribulações, mas nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece, lembrando-nos das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Ele é nosso companheiro constante, dando-nos a força necessária para continuar. Ao vivermos como peregrinos, devemos refletir a luz de Cristo em cada passo que damos. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do amor, graça e misericórdia de Deus. Devemos ser agentes de paz, de justiça e esperança em um mundo que muitas vezes está mergulhado na escuridão. Portanto, amados do Senhor, que possamos sempre lembrar que somos peregrinos e estrangeiros, caminhando em direção à nossa verdadeira casa.
As coisas desse mundo são temporárias, conforme Hebreus 1, versículos de 10 a 12. Isso deve nos mostrar que um lar no céu é muito mais importante do que uma casa linda aqui na terra. Toda herança terrena irá apodrecer, oscilar e cair, mas nossa casa celestial nunca apodrece, conforme Hebreus 11, versículos de 9 a 10 e versículo 13 ao 16. Que nossa esperança e confiança estejam firmemente ancoradas em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nossas vidas reflitam a glória de Deus enquanto caminhamos nessa terra, sempre com os olhos fixos na promessa da vida eterna. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Deus, como a Tua palavra nos revela, desejamos caminhar com essa certeza. Tu chamaste cada um de nós para uma vida que transcende esse mundo temporário. E te agradecemos por nos lembrar constantemente que nossa verdadeira cidadania está no céu. Pai Celestial, pedimos que Tu derrames sobre nós todas as Tuas bênçãos celestiais, que possamos viver com os olhos fixos na eternidade, conscientes de que nossa jornada aqui é passageira, mas cheia de propósito em Teu reino. Protege e cuida de nossas famílias, Senhor. Que cada lar seja um reflexo do Teu amor e da Tua paz. Dá-nos sabedoria para guiar nossos filhos e força para superar as dificuldades da vida. Que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre nós, guardando-nos de todo o mal. Intercedemos também por nossa nação, Senhor. Por favor, em meio às turbulências e desafios, pedimos que a Tua justiça, misericórdia e paz reinem aqui em nossa nação. Guie nossos líderes com discernimento e compaixão e que as Tuas verdades sejam um farol em meio à escuridão. Senhor, clamamos por Tua igreja ao redor do mundo também. Temos feito isso aqui constantemente. Fortalece a Tua igreja para que a palavra da verdade seja sempre pregada com ousadia e clareza. Que os corações sejam tocados e transformados pelo poder do Evangelho e que muitos frutos sejam colhidos para a Tua glória. Sustenta os missionários e todos aqueles que dedicam suas vidas ao Teu serviço, dando-lhes coragem e renovando suas forças diariamente. Ó Deus, como peregrinos e estrangeiros, ajuda-nos a viver de maneira digna da nossa vocação. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu amor e graça. Capacita-nos a fazer a diferença no mundo, sendo sal e luz e levando esperança aos que nos cercam. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Glória a Deus. Amados do Senhor, por favor, peço que vocês deixem um comentário ou um pedido de oração de vocês. Não esqueçam de dar o like e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam estar aqui no canal estudando a Bíblia e a história do cristianismo como temos feito aqui. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.